Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Viagem no Tempo. Aqui vamos conferir os fatos que marcaram o Brasil e o mundo entre os anos de 2014 e 2018. Uma viagem não tão distante, mas de um tempo marcado por muitos avanços e mudanças significativas em várias áreas, em especial na política. Está preparado? Deixa o like, aperte o cinto e uma boa viagem. – 2014. Ano de Copa do Mundo no Brasil, eleições, deflagração da Operação Lava Jato e tantos fatos que ficaram marcados na história. Neste ano, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff, que cumpria seu último ano do primeiro mandato. Nesta época, a internet já mostrava seu poder de concorrência com a mídia tradicional, revelando personalidades, artistas, influenciadores, comunicadores, seja na área do entretenimento, do esporte, da culinária, da política, da tecnologia e tantas outras áreas. Nas redes sociais, cresciam os debates populares, debates políticos, fazendo o cotidiano do ser humano se voltar às telas dos celulares como nunca antes. Era o mundo virtual em sua plena evolução. Foi neste ano que o Facebook anunciou a compra do WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Também foi neste ano que a Microsoft lançou o update do Windows 8, o Windows 8.1. No dia 4 de janeiro, 4 ônibus foram incendiados em São Luís, no Maranhão, em retaliação a uma operação policial dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas. Os incêndios foram ordenados por presos integrantes de facções criminosas. 5 pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 6 anos. 6 de fevereiro, o cinegrafista da Band Rio, Santiago Andrade, é atingido na cabeça por rojão em protestos no Rio de Janeiro. Santiago morreu 4 dias depois. Foi em fevereiro, na Ucrânia, após vários protestos por grande parte da população contra o governo vigente, que o parlamento da Ucrânia destitui o presidente Viktor Yanukovych, que desistiu das negociações com a União Europeia e preferiu estreitar os laços com a Rússia. O presidente do parlamento assume interinamente o poder. Dias depois, aumenta a tensão entre Rússia e Ucrânia após o governo russo não reconhecer o novo governo ucraniano e enviar soldados à região da Crimeia, alegando necessidade de proteger os russos que vivem no país. No dia 17 de março, a Crimeia faz referendo para a população apoiar independência da Ucrânia e pedir a anexação à Rússia. No mesmo dia, o presidente russo Vladimir Putin decreta a Crimeia como Estado soberano. No dia 21 de março, Vladimir Putin assina a lei que finaliza o processo de anexação da Crimeia à Rússia. Também foi em março que foi deflagrada pela Polícia Federal no Brasil a Operação Lava Jato, mais conhecida como Petrolão ou Escândalo da Petrobras, que sem dúvidas revelou o maior esquema de corrupção da história. Contou com várias fases operacionais, mas até abril de 2014, a operação contava com 46 pessoas indiciadas, tendo 30 pessoas presas, dentre elas o doleiro Youssef e Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. 22 de abril, o Senado Federal do Brasil aprova o projeto de lei que institui o Marco Civil da Internet. Em junho, começam os Jogos da Copa do Mundo de Futebol realizada no Brasil. A Copa ficou marcada com momentos inusitados, como a mordida do jogador uruguaio Luis Soares no zagueiro italiano. E também pela saída do Neymar da Copa do Mundo por conta de uma fratura na terceira vértebra lombar no jogo contra a Colômbia. O Brasil até começou bem a Copa do Mundo, vencendo na fase de grupos a Croácia por 3-1, empatando com o México em 0-0 e vencendo o Camarões por 4-1.
Nas oitavas de final, o Brasil empatou com o Chile em 1-1 e o Brasil conseguiu a vitória na disputa de pênaltis. Já nas quartas de final, no jogo em que Neymar sofreu a lesão, o Brasil derrotou a Colômbia com um placar de 2-1. Na semifinal, o dia histórico, o placar histórico, a derrota que ficou marcada na história da seleção brasileira, Brasil e Alemanha. Uma goleada de 7-1 para a Alemanha em pleno Mineirão. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. O Brasil até disputou o jogo para definir terceiro e quarto lugar da Copa e perdeu para a Holanda por 3-0. Na final, a Alemanha se sagra tetracampeã da Copa do Mundo após derrotar a Argentina por 1-0 no Maracanã. Em 8 de agosto, a OMS declara epidemia de ebola e emergência sanitária internacional. 13 de agosto, o candidato à presidência do Brasil nas eleições de 2014, Eduardo Campos, de 49 anos, morre em acidente aéreo um dia depois de uma entrevista ao vivo no Jornal Nacional. O avião saiu do Rio de Janeiro com destino a Guarujá, em São Paulo. O avião caiu sobre uma área residencial do bairro do Boqueirão, no município de Santos, São Paulo. 22 de setembro, os Estados Unidos iniciam bombardeios contra o Estado Islâmico na Síria. 30 de setembro, a rede social do Google, o Orkut, é encerrada. Após 10 anos de existência. 5 de outubro, ocorrem as eleições em todo o Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Uma eleição polêmica, seja pelos debates calorosos, pela opinião e interação popular que já tinha certa expressividade nas redes sociais e até pelo resultado do segundo turno que trouxe a reeleição de Dilma Rousseff com uma virada surpreendente no final da apuração e que levou a campanha do candidato derrotado Aécio Neves questionar o resultado. Neste ano, além de Dilma e Aécio Neves, concorreram à eleição presidencial os candidatos Marina Silva, do PSB, que era vice de Eduardo Campos antes do acidente e assumiu a chapa, Luciana Genro, do PSOL, Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, do PV, Levi Fidelix, do PRTB e outros candidatos menores que nem tinham espaço nos debates. Vamos conferir agora alguns governadores eleitos em 2014. Em Alagoas, Renan Filho é eleito governador. Na Bahia, Rui Costa é eleito. No Ceará, Camilo Santana é eleito. No Maranhão, Flávio Dino é eleito. Em Minas Gerais, Fernando Pimentel é eleito. No Pará, Simão Jatene é reeleito. No Paraná, Beto Richa é reeleito. Em Pernambuco, Paulo Câmara é eleito. No Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão é eleito. E em São Paulo, Geraldo Alckmin é reeleito. Também ocorreu em outubro a eleição presidencial no Uruguai. Tabaré Vázquez é eleito presidente. 21 de outubro, a Embraer apresenta o KC-390, o maior avião cargueiro construído no Brasil. 23 de novembro, Lewis Hamilton conquista o bicampeonato na Fórmula 1. No mesmo dia, o Cruzeiro se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de 2014. O Cruzeiro é tetra, campeão brasileiro de futebol. 26 de novembro, em um clássico do futebol, o Atlético Mineiro se sagra campeão da Copa do Brasil de 2014, após derrotar o Cruzeiro por 3-0 no placar agregado da final. 19 de dezembro,
Gabriel Medina se torna o primeiro brasileiro campeão mundial de surf. Sobre os carros, o quinto carro mais vendido em 2014 no Brasil foi o Fiat Uno. Em quarto lugar, o Chevrolet Onix. Em terceiro, o Fiat Strada. Na vice-liderança, o Volkswagen Gol, que foi o líder de vendas de 1987 até 2013. E na liderança de 2014, o Fiat Palio. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2014. Alguns filmes de sucesso lançados em 2014. Interestelar. Whiplash, Em Busca da Perfeição. O Grande Hotel Budapeste. Garota Exemplar. O Jogo da Imitação. Relatos Selvagens. O Abutre. Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. De Volta ao Jogo. Guardiões da Galáxia. Algumas séries lançadas em 2014. Algumas estreias na TV brasileira em 2014. Indo agora para o mundo dos jogos eletrônicos, confira alguns jogos lançados em 2014. Alguns desenhos animados lançados em 2014. Saúdem todos o Rei Julian! Blaze and the Monster Machines. Quem somos nós é o que eu quero saber. Clarencio, o otimista. Dora e seus amigos na cidade. Jorel, 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 irmão do Jorel.
The Loud House. Algumas das músicas mais tocadas no ano de 2014. Eu prefiro estar aqui, te perturbando. O tempo não apaga, não desfaz. O beijo que eu dei. 'Cause I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Quero flores sem vida, seu sorriso a mim iluminar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro jeito da gente viver. Só o amor faz voar. O que temos pra hoje é saudade. Vai que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo, eu meio travado. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed? E veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Nas asas que esse amor me leva, eu vou muito mais alto. – 2015. O ano de 2015 começou com a posse de Dilma Rousseff em seu segundo mandato. Entre os dias 7 e 9 de janeiro, ocorre uma série de atentados terroristas ao jornal Charlie Hebdo e um mercado judaico em Paris, deixando ao menos 19 mortos e 17 feridos, incluindo 3 dos terroristas. O jornal que publicava charges vinha satirizando Maomé e o islamismo. 14 de janeiro, o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, renuncia ao cargo após quase 9 anos de governo. O motivo seria a idade avançada do político, que vai completar 90 anos. No mesmo dia, aqui no Brasil, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, é preso pela Polícia Federal sob a acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. A essa altura, a Operação Lava Jato já contava com as primeiras delações premiadas que ocorreram no ano anterior. As investigações já chegavam no cartel da Petrobras, desvendando um esquema bilionário de empreiteiras. Confira agora algumas pessoas que foram presas no decorrer do ano de 2015 pela Lava Jato. O ex-diretor de serviços da Petrobras, indicado pelo PT, Renato Duque, que já tinha sido preso no ano anterior e solto. Na nova ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro disse que o Ministério Público descobriu que Duque continuou lavando dinheiro mesmo depois da deflagração da Operação Lava Jato. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, sob a suspeita de receber dinheiro de propina de contratos da Petrobras. De acordo com a Polícia Federal, Vacari é mencionado por 5 delatores como intermediador do PT no esquema. O presidente da empreiteira Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O presidente da empresa Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada. O petista José Dirceu, que cumpria prisão domiciliar no caso do Mensalão. O pecuarista José Carlos Bunlai. O senador petista Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, por tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Entre outros. 17 de janeiro, condenado à pena de morte, o brasileiro Marco Archer é executado na Indonésia. Marco foi o primeiro brasileiro a ser executado no exterior. Ele estava preso desde 2003, quando tentou entrar no país com 13 quilos de cocaína. 19 de janeiro, uma queda de energia elétrica atinge 11 estados brasileiros e o Distrito Federal por volta das 15 horas, devido à sobrecarga do sistema.
A partir de janeiro, o Estado Islâmico começava a reivindicar vários atentados terroristas. Inclusive, o Estado Islâmico chegou a se expandir na Líbia e conquistar cidades no Iraque e na Síria. Nesta época, os terroristas começavam a executar seus reféns, gravando e publicando os vídeos, assombrando o mundo. Em fevereiro, aqui no Brasil, o deputado federal Eduardo Cunha se tornava presidente da Câmara dos Deputados. Já no Senado, Renan Calheiros foi reeleito presidente da Casa. 4 de fevereiro, a presidente da Petrobras, Graça Foster, e outros 5 diretores da empresa renunciam. A saída da diretoria acontece em meio às investigações da Operação Lava Jato. 4 de março, o STF, por unanimidade, extingue a pena do ex-guerrilheiro e ex-presidente do PT, José Genuíno, condenado por corrupção ativa no processo do Mensalão. A decisão teve como base o indulto natalino decretado por Dilma Rousseff em dezembro de 2014. 15 de março de 2015. Um dia histórico no Brasil. Milhões de brasileiros vão às ruas em todo o país pedindo reformas e o fim da corrupção no governo da petista Dilma Rousseff. Sem sombras de dúvidas, esse foi o pontapé inicial para o impeachment da petista. Em abril, um incêndio de extrema proporção que atingiu 6 tanques cheios de combustíveis pertencentes a ultracargo em uma área industrial da cidade de Santos só foi extinto depois de 9 dias. 11 de abril, Barack Obama e o ditador de Cuba, Raul Castro, fazem encontro histórico na 7ª Cúpula das Américas no Panamá, buscando o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. 27 de maio, operação do FBI na Suíça, prende o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e outros dirigentes da FIFA. Os cartolas estavam sendo investigados pela justiça americana em um esquema de corrupção. 2 anos depois, José Maria Marim foi condenado a 4 anos de prisão por crimes como organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro durante os anos em que presidiu a CBF. 16 de junho, indicado pela presidente Dilma, o então advogado Luiz Edson Fachin toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda em junho, a Grécia, que enfrentava uma crise econômica desde 2009, se torna o primeiro país desenvolvido a não pagar dívida com o FMI. A principal causa da crise foi a gestão inadequada das finanças públicas, com gastos excessivos e uma dívida crescente que o país não conseguia pagar. No dia 5 de julho, em um plebiscito na Grécia, os gregos decidiram não pagar suas dívidas com credores internacionais. E no dia 13 de julho, países do bloco da zona do euro chegam em acordo para liberar o 3º pacote de ajuda econômica ao país. 14 de julho no Brasil, a Polícia Federal realiza a Operação Politeia com o cumprimento de 53 mandados de busca e apreensão em casas e gabinetes de políticos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. Os senadores Ciro Nogueira e Fernando Collor estavam entre os alvos da operação. Na casa da Dinda, que foi residência oficial da Presidência da República durante o governo Collor, foram apreendidos um Porsche, um Lamborghini e uma Ferrari. 29 de julho, a Microsoft lança o novo modelo de seu sistema operacional, o Windows 10. Em agosto, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresenta denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. 6 de agosto, em protesto ao governo do Brasil, parte do país parou para vaias, gritos e panelaço durante a apresentação do programa eleitoral do PT em rede nacional. Em cadeia nacional de televisão. A quinta-feira também foi ruim para Dilma Rousseff em números de aprovação. E no dia 16 de agosto, ocorrem manifestações em mais de 200 cidades brasileiras contra o governo do PT, pedindo a saída da presidente por impeachment ou renúncia.
28 de setembro, a Rússia começa bombardeios contra o Estado Islâmico na Síria. 25 de outubro, no GP do Texas, nos Estados Unidos, o piloto inglês Lewis Hamilton garante o tricampeonato na Fórmula 1. 5 de novembro, ocorre um rompimento de barragem em Mariana, Minas Gerais, deixando 18 mortos. A lama chegou a alcançar o curso do Rio Doce e, posteriormente, o Oceano Atlântico. 19 de novembro, o Corinthians se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015. 22 de novembro, Maurício Macri é eleito presidente da Argentina. 2 de dezembro, foi acolhido pela Câmara dos Deputados do Brasil o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Também foi no dia 2 de dezembro que o Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2015, após derrotar o Santos na disputa de pênaltis. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015! 21 de dezembro, um incêndio de grandes proporções atinge o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Um bombeiro morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Em 2015, era fundada em Singapura, a Shopee, que expandiu seu alcance em outros países da Ásia e, anos depois, chegaria ao Brasil, sendo o Brasil o primeiro país fora do continente asiático a lançar o serviço da empresa. Sobre os carros, uma mudança significativa no ranking de vendas de 2015. Em quinto lugar na lista dos carros mais vendidos ficou o Ford Ka. Em quarto lugar, o Fiat Strada. Em terceiro, o Hyundai HB20. Em segundo, o Fiat Palio. E em primeiro lugar, pela primeira vez, o Chevrolet Onix. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2015. Alguns filmes de sucesso lançados em 2015. O Regresso. Star Wars, Episódio 7, O Despertar da Força. Divertidamente. O Quarto de Jack. Creed, Nascido para Lutar. Missão Impossível 5, Nação Secreta. Vingadores, Era de Ultron. Mad Max, Estrada da Fúria. Algumas séries lançadas em 2015. Algumas estreias na TV brasileira em 2015.
Alguns jogos eletrônicos lançados em 2015. Alguns desenhos animados lançados em 2015. Segura as mãos. Eu vou e me mandaram, eles vão me agarrar. Cat Blake. Espadas. Poderosas magias espadas. Vai nos salvar, temos muito que aprender. Liga! O laboratório secreto de Thomas Edison. Laboratório secreto de Thomas Edison. Algumas músicas que fizeram sucesso em 2015. Eu volto, é só você sorrir. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Dizem que a boca descreve momentos. Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. I'll let you set the pace, 'cause I'm not way to be so rude. Don't you know humans who something just fine. No bater da porta ao sair, no peito eu já senti. Blame it on the guy. Don't blame it on me. Don't blame it on me. My mama, she told me don't worry about time. Hey. 2016. 2016 foi o ano em que o Brasil iniciou a transição do sinal televisivo analógico para o sinal digital. Já no Oriente Médio, o Estado Islâmico continuava assustando o mundo, reivindicando os ataques terroristas em países do Oriente Médio e da Europa. No dia 24 de janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente de Portugal. 1º de fevereiro, a OMS declara emergência internacional por microcefalia ligada ao vírus da Zika. Para a OMS, é preciso uma resposta coordenada mundial para combater a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que já está em mais de 20 países. 22 de fevereiro. O marqueteiro das campanhas de Lula e Dilma, João Santana, e sua mulher, Mônica, têm prisão temporária decretada. Investigadores apontam que o publicitário foi pago por serviços prestados ao PT com propina oriunda de contratos da Petrobras. Ele teria recebido no exterior 7,5 milhões de dólares de origem ilícita. E no dia 3 de março, o senador Delcídio do Amaral do PT firma acordo de delação premiada em que diz que Lula e Dilma agiram para barrar a Lava Jato. O senador Delcídio do Amaral também deu entrevista à revista Veja, que chegou hoje às bancas. Nela, Delcídio do Amaral diz que o ex-presidente Lula comandava o esquema e tentou interferir na Lava Jato logo nos primeiros passos da operação. E no dia seguinte, 4 de março, a Polícia Federal deflagra a 24ª fase da Operação Lava Jato.
As autoridades investigavam a relação do ex-presidente Lula e seus familiares com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Lula foi alvo de um mandado de condução coercitiva para prestar esclarecimentos. Que aqui há uma sala da Polícia Federal e manifestantes contra e a favor do ex-presidente Lula vieram aqui para o saguão. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal encontraram indícios de que Lula recebeu vantagens indevidas, como um triplex no Guarujá, reformas em imóveis, além de doações e pagamentos milionários por palestras via Instituto Lula e a empresa Lius Palestras, que pertence ao próprio ex-presidente. 13 de março. Manifestações contra a então presidente Dilma ocorrem em todas as capitais e algumas cidades do Brasil. Neste ano, algumas organizações e movimentos de rua se consolidavam no país. Como Vem Pra Rua, o MBL, entre outros. A expressividade popular era gigante nas ruas. Embora o foco principal era a saída da presidente Dilma do poder, você encontrava pessoas e grupos de várias linhas e orientações políticas na mesma manifestação, desde monarquistas até intervencionistas, que apostavam e pediam uma intervenção militar no Brasil, cada um apresentando sua solução para o país. 21 de março, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz visita histórica a Cuba. 4 de abril, a fuga de informação Panama Papers revela escândalo de evasão fiscal global, envolvendo milhões de documentos sobre empresas offshore. 11 de abril, por 38 votos a 27, a comissão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff aprova o parecer do relator, o deputado Jovair Arantes, do PTB, afirmando que Dilma descumpriu a Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal. E no dia 17 de abril, a Câmara dos Deputados aprova em plenário a continuidade do processo de impeachment da presidente. Dia 21 de abril, parte da ciclovia Tim Maia desaba na cidade do Rio de Janeiro, deixando 2 mortos. O caso deu o que falar, já que a ciclovia custou uma fortuna para os cofres públicos e era recém-inaugurada. 5 de maio, o Supremo Tribunal Federal decide pelo afastamento de Eduardo Cunha na presidência da Câmara de Deputados do Brasil. O deputado Valdir Maranhão assume o cargo interinamente. E no mesmo dia era inaugurada a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, Pará, a maior usina 100% brasileira. 12 de maio, Dilma Rousseff é afastada da presidência da República após votação no Senado Federal pela admissibilidade do parecer favorável ao processo de impeachment. Quem assume interinamente por 180 dias é o seu vice, Michel Temer. Os petistas e boa parte da esquerda diziam que o processo de impeachment contra Dilma era golpe. Já o processo em si apontava crime de responsabilidade, por meio de pedaladas fiscais e por créditos suplementares sem autorização legislativa. 5 de junho, é inaugurado no Rio de Janeiro o veículo leve sobre trilhos, o VLT, tendo sua viagem inaugural no dia seguinte. 13 de junho, a Microsoft adquire a empresa LinkedIn por 26 bilhões de dólares, sendo a maior aquisição da Microsoft até então. 23 de junho, em um referendo histórico, o Reino Unido decide sair da União Europeia. No dia seguinte, o primeiro-ministro David Cameron renuncia ao cargo. 1º de julho, o doleiro ligado ao deputado Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, é preso em São Paulo. A casa do empresário Joesley Batista também foi alvo de busca e apreensão.
E no dia 7 de julho, o deputado afastado Eduardo Cunha renunciou ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Uso a minha família de forma cruel, no meu primeiro mandato, visando me atingir. E no dia 14 de julho, Rodrigo Maia é eleito presidente da Câmara. Em agosto começam os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que o Brasil se tornou sede dos Jogos Olímpicos. No quadro de medalhas, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar, com 46 medalhas de ouro, 37 de prata e 38 de bronze, 121 no total. Já o Brasil ficou na 13ª posição, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, 19 no total. Foi a melhor colocação do Brasil na história das Olimpíadas até então. Dia 29 de agosto, Dilma se defende no Senado e classifica o processo de impeachment como um golpe de Estado. E no dia 31 de agosto, Dilma Rousseff tem seu mandato cassado em votação no plenário do Senado. Porém, mantém o direito a exercer funções públicas, inclusive eletivas, o que gerou enorme controvérsia no meio político e jurídico, ao ponto de chamarem o fatiamento da condenação de golpe para favorecer Dilma. Quem presidiu o processo de impeachment foi o ministro Ricardo Lewandowski, que admitiu o requerimento de destaque para a votação em separado da segunda parte da pena. Dia 7 de setembro, a Apple apresenta o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus. Com a inovação dos fones de ouvido sem fio da Beats. 9 de setembro, a Coreia do Norte realiza o mais poderoso teste nuclear até a data, causando terremoto de 5,3 na escala de Richter. 26 de setembro, o petista e ex-ministro Antônio Palocci é preso em São Paulo. Segundo o MPF, Palocci teria recebido propina para atuar em favor da empreiteira Odebrecht entre 2006 e o final de 2013. Em outubro, ocorrem as eleições municipais em todo o Brasil para eleger prefeitos e vereadores. Neste ano, o Partido dos Trabalhadores perdeu mais de 60% das prefeituras e venceu em apenas uma capital. Isso devido aos escândalos de corrupção, prisões e condenações envolvendo o partido, como o Mensalão, o Petrolão e até mesmo o impeachment da presidente petista Dilma Rousseff. Vamos conferir alguns prefeitos eleitos em algumas capitais. Em Belém, Zenaldo Coutinho é reeleito prefeito. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil é eleito. Em Curitiba, Rafael Greca é eleito. Em Goiânia, Iris Rezende é eleito. Em Manaus, Arthur Virgílio Neto é reeleito. Em Natal, Carlos Eduardo Alves é reeleito. Em Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior é eleito. Em Rio Branco, Marcos Alexandre é reeleito. O único petista eleito em uma capital. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella é eleito. Em Salvador, ACM Neto é reeleito. E em São Paulo, João Dória é eleito. 19 de outubro, Eduardo Cunha é preso em Brasília por decisão de Sérgio Moro. A prisão por tempo indeterminado é referente a processo por propina. 8 de novembro, ocorre a eleição presidencial nos Estados Unidos. O republicano Donald Trump é eleito, derrotando a democrata Hillary Clinton. 16 de novembro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, é preso pela Polícia Federal na Operação Chequinho. E no dia seguinte, outro ex-governador do Rio de Janeiro é preso. Sérgio Cabral, preso pela Polícia Federal na 37ª fase da Operação Lava Jato. A investigação aponta que Cabral recebeu milhões em propina para fechar contratos públicos
O prejuízo estimado em obras foi em cerca de 220 milhões de reais. É por isso que se ouvia tanto falar em obras superfaturadas nesta década. 27 de novembro, Nico Rosberg conquista o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. E no mesmo dia, após derrotar o Chapecoense por 1-0, o Palmeiras se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de 2016 na soma de pontos corridos. E no dia seguinte, 28 de novembro, um acidente aéreo na Colômbia, devido à falta de combustível, mata 71 pessoas e deixa 6 feridos. O voo estava a serviço do clube brasileiro Associação Chapecoense de Futebol, que estava indo para Medellín, onde o clube disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Do total de mortos, 20 eram jornalistas brasileiros, 9 dirigentes, incluindo o presidente do clube, 2 convidados, 14 da comissão técnica, incluindo o treinador, 19 jogadores e 7 tripulantes. Sobreviveram 4 passageiros e 2 tripulantes. Pelo número de vítimas, a tragédia é a maior da história com uma delegação esportiva e a maior do jornalismo brasileiro. Inclusive neste lamentável episódio, na calada da noite, a Câmara dos Deputados do Brasil aproveitou a tragédia como cortina de fumaça para desfigurar o pacote anticorrupção. A votação foi na madrugada porque eles desfiguraram o projeto inicial. De anticorrupção, não sobrou muita coisa. Esse pacote teve início com uma proposta apresentada pelo Ministério Público Federal, que ficou conhecida como 10 Medidas Anticorrupção, que chegou à Câmara com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. O Ministério Público expressou grande preocupação com as alterações, considerando-as como uma destruição do projeto original e uma forma de proteger a corrupção. 7 de dezembro, o Grêmio se sagra campeão da Copa do Brasil de 2016 após derrotar o Atlético Mineiro no placar agregado dos 2 jogos da final. Em 2016, surgia o Zé Delivery, desenvolvido pela empresa de bebidas brasileira Ambev, que disponibiliza um aplicativo voltado para a entrega de bebidas. Sobre os carros mais vendidos em 2016 no Brasil, o Chevrolet Onix seguia na liderança. Na vice-liderança, o Hyundai HB20, seguido do Ford Ka, do Chevrolet Prisma e do Toyota Corolla. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2016. Alguns filmes lançados em 2016. J. Made in America. Zootopia. Essa cidade é o bicho. A Criada. A Chegada. Manchester à beira-mar. A 13ª Emenda. A Tartaruga Vermelha. A Qualquer Custo. A Voz do Silêncio. 2 Caras Legais. Minha Vida de Abobrinha. Capitão América, Guerra Civil.
Algumas séries lançadas em 2016. Algumas estreias na TV brasileira em 2016. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2016. Alguns desenhos animados lançados em 2016. Panícula. É isso aí, diversão, minhoca do futuro. Faz o pior possível. Vem aí, Carrossel, o novo desenho animado do SBT. Algumas das músicas mais tocadas em 2016. Você de novo aqui, eu vou até. Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Não tem jeito, eu sou assim. Vamos ver a rapaziada, junto gelo e um pagode. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois. 2017. 2017 foi um ano de muitas manifestações no Brasil por parte da esquerda, ainda revoltada com a saída de Dilma do poder e com a reforma trabalhista que estava tramitando no Legislativo e que foi aprovada. As centrais sindicais e a militância de esquerda foram às ruas com muita fúria, já que a reforma extinguia o imposto sindical obrigatório. Eles pediam um fora Temer, chamando-o de golpista, vandalizando os patrimônios públicos e privados, confrontando a polícia, entre outros atos aterrorizantes. Foi em uma destas manifestações que movimentos de esquerda incendiaram e depredaram os prédios dos ministérios na Esplanada em Brasília. Os movimentos diziam que estavam lutando pela democracia e por seus direitos. Foi um ano importante também nos desdobramentos da Operação Lava Jato. O ano
começou com um surto de febre amarela em algumas regiões do Brasil. E também com rebeliões promovidas entre facções criminosas no norte e no nordeste. Vamos aos fatos. No primeiro dia do ano, 56 presos foram mortos em tumultos concentrados no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, Amazonas. 5 dias depois, 31 presos foram mortos em ação atribuída ao PCC na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. E no dia 14 de janeiro, 26 presos são mortos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, durante uma rebelião por detentos de facções rivais. Na Venezuela, ocorria uma série de protestos contra o governo de Nicolás Maduro. O país não ia bem economicamente. A inflação explodia no país e prisões de vários líderes da oposição aconteciam, assim como o cancelamento do diálogo entre a oposição e o governo. 19 de janeiro. A queda de um avião de pequeno porte em Paraty, Rio de Janeiro, deixa 4 mortos, entre eles o ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Zavascki morreu aos 68 anos de idade e estava no Supremo desde 2012. 20 de janeiro. Chega ao fim o segundo mandato de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos e Donald Trump é empossado como o novo presidente do país. 30 de janeiro. A polícia prende preventivamente o empresário Eike Batista por um esquema de propinas a autoridades do Rio de Janeiro. 1º de fevereiro. Rodrigo Maia é eleito para novo mandato na presidência da Câmara dos Deputados. Já no Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB, é eleito presidente da Casa. 3 de fevereiro. Morre aos 66 anos, vítima de AVC, a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. Em fevereiro, o Espírito Santo passa pela maior crise de segurança pública do estado. No dia 4 de fevereiro, mais de 100 pessoas morrem após aumento da violência urbana no estado por conta da greve da Polícia Militar. No dia 3 de março, a Nintendo lança o seu novo console, o Nintendo Switch. 14 de março. O ex-presidente Lula presta depoimento e nega que tenha atuado para obstruir a Operação Lava Jato. Esta é a primeira vez que Lula depõe como réu na Lava Jato. 22 de março. Indicado pelo presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. 30 de março. O ex-deputado Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão por 3 crimes na Lava Jato e ainda segue respondendo outras 2 ações penais. No dia 4 de abril, o governo sírio é acusado do uso de arma química em um ataque que culminou em mais de 80 mortes. 2 dias depois, os Estados Unidos lançam dezenas de mísseis contra a Síria em resposta ao ataque químico. O governo sírio diz que a ação norte-americana matou 9 pessoas, 4 delas militares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Bashar al-Assad de ser o responsável pelo terrível ataque de armas químicas contra civis inocentes. No dia 13 de abril, os Estados Unidos usaram pela primeira vez a maior bomba não nuclear em cavernas do Estado Islâmico no Afeganistão. Na Casa Branca, o porta-voz do governo disse que as cavernas facilitavam a locomoção dos terroristas que atacavam forças de segurança afegãs e conselheiros militares americanos. O presidente Donald Trump classificou a ação como um sucesso. No dia 1º de maio de 2017, este canal que você assiste foi inaugurado no YouTube, canal Bruno Johnson. Aproveite e deixe seu like para nos ajudar. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal para acessar os vídeos mais antigos da série e receber os novos vídeos. E desde já, muito obrigado. 4 de maio. O governador do Amazonas, José Melo, tem seu mandato cassado, assim como seu vice, por compra de votos nas eleições de 2014. 7 de maio. O candidato Emmanuel Macron vence as eleições presidenciais na França, tomando posse em 14 de maio, com 39 anos de idade.
é o presidente mais novo da história da França. 10 de maio, Lula é interrogado pelo juiz Sérgio Moro no processo do triplex. 18 de maio, o relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, manda afastar Aécio das funções de senador. A Polícia Federal cumpre mandados em endereços ligados ao senador Aécio Neves. A irmã e o primo do senador são presos. Andréia, irmã de Aécio, foi presa por ser considerada operadora de Aécio Neves. Ela pediu dinheiro em nome dele a Joesley Batista. Depois, Joesley quis falar pessoalmente com Aécio. Neste encontro, gravou a conversa. Aécio pedia R$2 milhões sob a justificativa de custear sua defesa na Lava Jato. 23 de maio, o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, é preso, assim como seu vice e outros envolvidos em um esquema de superfaturamento nas obras de reforma do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo de 2014. 1º de junho, foi registrado o primeiro aumento no PIB brasileiro após 8 quedas trimestrais consecutivas. O país se recuperava da crise econômica de 2014. Esse é o primeiro registro positivo desde dezembro de 2014 e o fim de uma recessão de 2 anos. 12 de julho. O ex-presidente Lula é condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá, por corrupção e lavagem de dinheiro, ao ser o beneficiário de R$3.700.000 em propina da construtora UAS. A decisão permitiu que Lula recorresse em liberdade. E após os recursos serem negados, Sérgio Moro também decidiu que Lula aguardasse em liberdade o julgamento em segunda instância. Nós estamos falando do caso específico do Lula na Lava Jato, mas neste ano a operação seguiu prendendo várias pessoas envolvidas no escândalo da Petrobras, nas várias fases da operação e em diversos estados. 27 de agosto, eleição suplementar para governador do Amazonas. Amazonino Mendes é eleito. 3 de setembro, Coreia do Norte faz um teste com uma bomba de hidrogênio, aumentando as tensões na Península Coreana. 5 de setembro, a Polícia Federal faz a maior apreensão de dinheiro em espécie da história do país, durante cumprimento de busca e apreensão na Operação Tesouro Perdido. Você provavelmente vai se lembrar. Era o bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima com R$51 milhões. De acordo com o Ministério Público, era dinheiro de propina que estava sendo escondido no apartamento pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima e pelo irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, ambos do PMDB. 18 de setembro. Escolhida pelo presidente Michel Temer, Raquel Dodge assume o cargo de Procuradora-Geral da República. 24 de setembro. Angela Merkel é eleita para seu 4º mandato como chanceler da Alemanha. 27 de setembro, o Cruzeiro derrota o Flamengo na disputa de pênaltis na final da Copa do Brasil de 2017 e se torna campeão. 5 de outubro, um caso que chocou o Brasil. Um homem ateia fogo em creche em seu próprio corpo em Janaúba, Minas Gerais, deixando dezenas de feridos e mortos. Dentre estes, crianças e a professora Ellen de Abreu Silva Batista, que ficou conhecida por ter salvo várias crianças. 29 de outubro, no GP do México, Lewis Hamilton se sagra campeão da Fórmula 1 pela 4ª vez. 15 de novembro, o Corinthians se torna campeão do Brasileirão 2017 na soma de pontos corridos do campeonato. 29 de novembro, o Grêmio se sagra tricampeão da Copa Libertadores da América ao derrotar o Lanús da Argentina no placar agregado dos 2 jogos da final. Neste ano, o Grêmio chegou a disputar a final do Mundial de Clubes, mas perdeu para o Real Madrid. Agora falando sobre os carros. No ranking de vendas não tivemos muitas mudanças em comparação ao ano anterior. O Chevrolet Onix seguiu na liderança, assim como o Hyundai HB20 na vice-liderança e em terceiro lugar, o Ford Ka. Volkswagen Gol voltou ao top 5,
ficando em 4º lugar. E o Chevrolet Prisma ficou em 5º lugar. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2017. Alguns filmes lançados em 2017. Algumas séries lançadas em 2017. Algumas estreias na TV brasileira em 2017. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2017. Alguns desenhos animados lançados em 2017. Os irmãos geniais. Are you ready for liftoff? Blá, 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 Planetorama. Cavaleiro e eu. Algumas das músicas mais tocadas em 2017. Vidinha de balada. Porque te amo, eu não sei, mas quero te amar. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. Faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Não vou me perder na ilusão de abrir em vão meu coração. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não se... É que a gente quer crescer. E quando cresce...
teu filho no colo. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. 2018. 2018, mais um ano de Copa do Mundo, eleições e de mudança significativa no quadro político brasileiro. Nesta época, as redes sociais começavam a falar mais alto do que a mídia tradicional, principalmente quando o assunto era política. A esquerda estava em crise por conta dos inúmeros escândalos de corrupção, e a direita estava em ascensão em todo o país. Inclusive, foi no dia 24 de janeiro de 2018 que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão, teve a condenação confirmada por unanimidade na segunda instância e a pena ampliada para 12 anos e 1 mês de prisão. Lula entrou com um pedido de habeas corpus no STF para evitar sua prisão e aguardou em liberdade. Também em janeiro, exatamente no primeiro dia do ano, um tumulto na prisão Colônia Agroindustrial em Goiânia termina com 9 mortos e 14 feridos. Autoridades relatam que 233 prisioneiros escaparam, 29 foram recapturados e 109 prisioneiros retornaram voluntariamente. No dia 16 de fevereiro, por conta da violência e o comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro, o governo Temer decreta intervenção federal na segurança pública do estado do Rio. Interventor nomeado por Temer é o general Walter Souza Braga Neto, comandante do Leste. Ele passa a responder pelas polícias civil, militar e pelo corpo de bombeiros. 14 de março, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros por volta de 9h30 da noite no bairro Estácio. Marielle tinha acabado de sair de um debate promovido pelo PSOL na chamada Casa das Pretas. Os executores: Rony Lessa, que disparou as 13 balas, e Elcio de Queiroz, que dirigia o carro. E a pergunta que não se calava: quem mandou matar Marielle? O caso deu o que falar e foi bastante especulado e politizado durante anos. 18 de março, Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia. 21 de março, ocorre um apagão com duração de mais de 5 horas, atingindo as regiões Nordeste e Norte do Brasil e algumas cidades de outras regiões. Isso devido a uma falha na linha de transmissão que liga a usina de Belo Monte ao Sistema Interligado Nacional. 4 de abril, o Supremo Tribunal Federal rejeita o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. No dia seguinte, o juiz Sérgio Moro decreta a prisão do ex-presidente. No dia 6 de abril, Lula passa a madrugada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Sérgio Moro deu um prazo para Lula se entregar até às 5 horas da tarde do dia 7 de abril. Durante o dia 7, um caminhão de som estava no local com vários integrantes da esquerda realizando discursos e existia um mistério se Lula iria se entregar ou não. Lula chegou a sair do prédio e discursar no caminhão de som. Lula desceu do caminhão de som e voltou para a sede do sindicato. Por volta das 17 horas, horário limite para se entregar, Lula tentou sair de carro, mas foi impedido pela militância. Por volta das 18h42, Lula sai a pé do sindicato e caminha até um prédio próximo, onde equipes da Polícia Federal o aguardavam. Lula foi levado para a Superintendência da PF na Lapa, na Zona Oeste. Dali ocorreu uma sequência de voos, até Lula chegar à Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense, onde ficou preso em uma sala especial de 15 metros quadrados no 4º andar do prédio da Polícia Federal. Era o início do cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Enquanto isso, na Síria, também no dia 7 de abril, um ataque químico, o que é proibido por convenções da ONU, deixa mais de 50 mortos em Duma, subúrbio de Damasco, o que levaria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em resposta, realizar um ataque contra a Síria.
No dia 14 de abril, com o apoio da França e do Reino Unido, os Estados Unidos realizam um bombardeio em Damasco e Homs contra alvos de estabelecimentos de armas químicas. 17 de abril, o STF torna réu o senador Aécio Neves por corrupção e obstrução da justiça. 1º de maio, um edifício de 24 andares do Largo do Paissandu desaba em incêndio no centro de São Paulo. O prédio, que tinha sido invadido por um movimento sem teto, estava sendo ocupado ilegalmente por cerca de 90 famílias. O desabamento deixou 7 mortos e 2 pessoas desaparecidas. 15 de maio, a Rússia inaugura a mais longa ponte da Europa, a Ponte da Crimeia, sobre o Estreito de Kerch, dando acesso terrestre, viário e ferroviário entre a Rússia e Crimeia. 20 de maio, ocorre a eleição presidencial na Venezuela. Nicolás Maduro é reeleito presidente para mais 5 anos de mandato. Nesta época, milhões de pessoas já tinham deixado a Venezuela para fugir da ditadura e da pobreza no país. E após a eleição de Maduro, o número de refugiados só aumentava. Os candidatos da oposição disseram que não vão reconhecer o resultado e questionaram a transparência da votação, marcada pelo baixo comparecimento às urnas e denúncias de fraudes. 21 de maio de 2018. Caminhoneiros de todo o Brasil iniciam uma greve contra o aumento do diesel. A greve durou 10 dias e trouxe vários impactos, como falta de abastecimento em supermercados, voos cancelados por falta de combustível, preços super elevados da gasolina nos postos de abastecimento e paralisações no transporte público. 14 de junho, começa a Copa do Mundo FIFA de 2018, realizada na Rússia. E a Rússia começou com uma goleada em cima da Arábia Saudita, 5-0. Já a seleção brasileira começou empatando com a Suíça por 1-1 na fase de grupos. No segundo jogo, venceu a Costa Rica por 2-0. E no terceiro jogo, venceu a Sérvia também por 2-0, se classificando para a próxima fase. Nas oitavas de final, mais um 2-0, agora em cima do México. Já nas quartas de final, o Brasil se despedia da Copa, ao ser derrotado pela seleção da Bélgica por 2-1. A dona da casa, Rússia, também se despedia, ao perder para a Croácia na disputa de pênaltis. Croácia, que vivia um bom momento no futebol, chegou na final pela primeira vez, mas perdeu para a poderosa seleção francesa por 4-2. Era a conquista do bicampeonato da França na Copa do Mundo. 24 de junho, a Arábia Saudita, até então o único país do mundo a proibir mulheres no volante, revoga a proibição, dando às mulheres o direito de dirigir. Apesar disso, as mulheres sauditas ainda enfrentam outras restrições e continuam sujeitas a um sistema de tutela masculina, precisando da permissão de um homem da família para poder viajar, estudar ou trabalhar. 16 de julho. Um engavetamento termina em um trágico acidente envolvendo 11 veículos, sendo 5 carros de passeio, um ônibus e 5 carretas, na BR-251, em Francisco Sá, Minas Gerais. 8 pessoas morreram e 64 ficaram feridas. 20 de agosto, é lançada na Venezuela a nova moeda do país, o Bolívar Soberano, que substituiu o Bolívar. O país enfrentava uma hiperinflação. Para você ter uma ideia, em junho de 2018, a inflação anual da Venezuela atingiu 46.000%. 24 de agosto, é deflagrada a Operação Cronos no Brasil, uma mega operação que levou mais de 2.600 pessoas presas em todo o Brasil. Esta foi uma operação integrada entre o Ministério da Segurança Pública e o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, com o objetivo de combater crimes de homicídios. 31 de agosto, o TSE decide por 6-1 rejeitar o pedido do registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República.
Durante a prisão de Lula, a militância do PT acampou em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba e criou a Vigília Lula Livre, com uma programação diária com saudações de bom dia, boa tarde e boa noite ao ex-presidente. Bom dia, presidente Lula! O acampamento recebia com frequência personalidades e políticos de esquerda, e também caravanas vindas de outros estados. A campanha eleitoral do PT até começou a divulgar Lula como candidato a presidente e Fernando Haddad como vice. Mas não durou muito tempo. No final do prazo para a confirmação de candidatos no TSE, o PT anuncia Fernando Haddad candidato a presidente e Manuela Dávila do PCdoB como vice-presidente. E seguiu com o slogan Lula é Haddad, Haddad é Lula. 2 de setembro. Um incêndio de grandes proporções atingiu os 3 andares do prédio do Museu Nacional do Brasil, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. Estima-se que 80% do acervo localizado no museu tenha se perdido no incidente. 6 de setembro. O deputado federal e candidato a presidente da República pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro, leva uma facada em meio a uma multidão durante um ato da campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa da cidade, passou por uma cirurgia no intestino e ficou internado na UTI. O esfaqueador Adélio Bispo de Oliveira, militante de esquerda, foi filiado ao PSOL por 7 anos. Adélio Bispo foi preso. Bolsonaro era o único candidato que, mesmo sem poder participar dos atos de campanha, levava multidões para as ruas em todo o país. Eu quero ver meus filhos num país mais seguro. A nova ordem é mudança. Vai, Brasil! Tá na nossa mão. Pessoal, obrigado aí pela força que dá pra nós. Meu pai tá lá no hospital, mas tá bem, tá se recuperando muito rápido. Nessa campanha, a esquerda estava enfraquecida, e o máximo que fizeram na rua foi levantar o ato do ele não, referindo-se a Bolsonaro, sem expressar apoio diretamente a um candidato. Os candidatos a presidente neste ano foram vários. Jair Bolsonaro, do PSL, Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, João Amoedo, do Novo, Cabo Daciolo, do Patriota, Glória a Deus. Henrique Meirelles, do MDB, Marina Silva, da Rede, Álvaro Dias, do Podemos, Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL. O primeiro turno ocorreu no dia 7 de outubro. O pleito eleitoral acabou indo para o segundo turno, com Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputando a presidência. A campanha de Haddad, temendo a vitória de Bolsonaro, até mudou de estratégia no segundo turno. Aderiu às cores do Brasil no logo de campanha e começou a falar mais de família, princípios e valores nos programas eleitorais. Pois é, Lula já não era mais Haddad. E nem Haddad era Lula. Mas não deu outra. Com uma agenda forte voltada ao liberalismo econômico, aos princípios cristãos, ao direito de legítima defesa, redução de ministérios e escolha técnica para os cargos de ministros, no dia 28 de outubro, com 55% dos votos válidos, quase 58 milhões de votos, Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Vamos conferir agora alguns governadores eleitos em 2018. Em Alagoas, Renan Filho é reeleito governador. No Amazonas, Wilson Lima é eleito governador. Na Bahia,
Rui Costa é eleito. No Ceará, Camilo Santana é reeleito. No Distrito Federal, Ibanez Rocha é eleito. No Espírito Santo, Renato Casagrande é eleito. Em Goiás, Ronaldo Caiado. No Maranhão, Flávio Dino é reeleito. Em Minas Gerais, Romeu Zema é eleito. No Paraná, Ratinho Júnior é eleito. No Pará, Helder Barbalho é eleito. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel é eleito. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra é eleita. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite é eleito. Em São Paulo, João Dória é eleito. E em Santa Catarina, Carlos Moisés é eleito. Já na eleição para senadores, deputados federais e estaduais, a esquerda perdeu força. Inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff do PT, que sofreu impeachment em 2016, mas manteve seus direitos políticos preservados, disputou uma vaga no Senado Federal por Minas Gerais. Não conseguiu a eleição. Em outubro, é inaugurada na Índia a maior estátua do mundo, a Estátua da Unidade, com 182 metros de altura. Só para você ter ideia, a altura da estátua é equivalente a um prédio de aproximadamente 60 andares. Também foi em outubro, no GP do México, que Lewis Hamilton conquistou seu 5º título na Fórmula 1. E aqui no Brasil, em outubro, o Cruzeiro se tornava campeão da Copa do Brasil após derrotar o Corinthians no placar agregado dos 2 jogos da final. E em novembro, o Palmeiras se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de 2018 na soma dos pontos corridos, sendo esse o 10º título do Palmeiras e sendo o clube com mais títulos no Campeonato Brasileiro. Também foi em novembro que o juiz Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito para ser o ministro da Justiça em seu governo. Sérgio Moro pediu exoneração da magistratura no dia 16 de novembro para se dedicar exclusivamente ao governo de transição. 29 de novembro. A Polícia Federal prende o então governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, na Operação Boca de Lobo, ligada à Lava Jato. Pezão foi delatado e acusado de receber mesada de R$150 mil quando era vice-governador de Sérgio Cabral. 14 de dezembro. Após o recebimento de mais de 300 denúncias de abuso sexual, a Justiça de Goiás decreta a prisão do médium João de Deus. 2 dias depois, o criminoso se entregou. 23 de dezembro, um tsunami atinge a Indonésia, deixando cerca de 400 mortos e milhares de feridos. Sobre os carros, o ranking de vendas não teve mudança no top 5 em comparação ao ano anterior. O Chevrolet Onix seguia na liderança pelo 4º ano consecutivo. Na vice-liderança, seguia o Hyundai HB20 pelo 3º ano consecutivo. Em terceiro lugar, também pelo 3º ano consecutivo, ficou o Ford Ka. Em 4º lugar, pelo 2º ano consecutivo, ficou o Volkswagen Gol. E em 5º lugar, o Chevrolet Prisma, também pelo 2º ano consecutivo. Quem chegava por trás, em 6º lugar, era o Volkswagen Polo. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2018.
Alguns filmes lançados em 2018: Vingadores, Guerra Infinita, Homem-Aranha no Aranhaverso, Assunto de Família, Três Estranhos Idênticos, A Favorita, Os Incríveis 2, Green Book, O Guia, Crime mais Castigo, Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, Pantera Negra. Algumas séries lançadas em 2018. Algumas estreias na TV brasileira em 2018. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2018. Alguns desenhos animados lançados em 2018. A guerra é cheia de incertezas. Vamos atacar quando a lua estiver mais alta. E para finalizar o vídeo, vamos conferir algumas músicas que viralizaram no ano de 2018. Só gostaria antes aqui agradecer a sua audiência. Muito obrigado. E se você puder, experimente ajudar esse projeto com qualquer valor via Pix. A série Viagem no Tempo é um projeto exclusivo do canal Bruno Johnsen aqui no YouTube. E custou meses para ser produzida. Este já é o 11º filme da série. E em breve, o 12º filme será lançado aqui no canal. A sua ajuda é muito importante, pois o canal e a série não têm patrocínio e depende exclusivamente da ajuda dos inscritos. Apoie esse projeto com o valor que você achar justo, R$2, R$5, 10 ou outro valor. Toda ajuda será bem-vinda. A chave do Pix é o e-mail brunojohnsen@bol.com.br. E mais uma vez, muito obrigado. Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu medo. Banheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Enquanto você não tá, meu
conhece o amor só de te olhar. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say, quando a gente se ilude, a cabeça vira. É mentira, é mentira. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. você tem um jeito doce, o seu olhar é doce.